Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura do último capítulo do livro de 2 Samuel. Este capítulo é o capítulo 24 e o capítulo fala sobre o recenseamento e a sua punição. Diz assim a palavra de Deus. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Dan, Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora em que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vá e edifique um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que quiser, e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. É isso aí, pessoal. 2 Samuel, capítulo 24, fala sobre o censo
que Davi ordena realizar em Israel e Judá, o que desencadeia a ira de Deus sobre o povo. Davi instrui seu comandante Joabe a contar o número de homens aptos para o serviço militar em todo o país, o que veio a ser uma ação que desagradou completamente a Deus. Após a realização do censo, Davi se arrepende de sua decisão, quando percebe o erro que cometeu ao confiar mais nos números do que em Deus. O Senhor então envia o profeta Gade para confrontar Davi, oferecendo-lhe 3 opções de castigo pelo seu pecado. Davi escolhe a misericórdia de Deus e pede para que ele e seu povo não sejam punidos tão severamente. No entanto, como consequência do censo, 70.000 pessoas em Israel morrem de uma praga, revelando o custo do pecado de Davi. Este capítulo nos ensina sobre a importância da confiança e submissão a Deus. Davi pecou ao confiar mais em seus próprios recursos do que na providência de Deus, e isso resultou em sérias consequências para o povo de Israel. Aprendemos com este capítulo que devemos confiar totalmente em Deus e buscar sua orientação em todas as nossas decisões, pois as nossas escolhas quase sempre nos levam por caminhos tortuosos, mas quando decidimos ser guiados por Deus, Ele nos conduz para os seus propósitos, que são sempre melhores. Lembre-se, a soberania de Deus sobre todas as coisas deve sempre nos lembrar sobre a importância de viver em obediência e na dependência dEle, evitando confiar em nossas próprias forças. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos terminar a leitura de mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Samuel. E olha que legal, a partir de amanhã nós vamos começar a ler o primeiro livro de Reis. É um livro que conta a história dos reis de Israel. Ele narra o que vai acontecer a partir da morte do rei Davi. Não perca, esteja comigo amanhã para podermos continuar a leitura da Bíblia Sagrada, ok? Então, até amanhã. Fique na paz e que Deus te abençoe.